Fala galera, Noviti Tricolor aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Zubeldia tem dúvida para confronto do São Paulo na Libertadores, André Silva e mais um disputam posição. Vice-líder do Grupo B da Copa Libertadores da América, atrás apenas do Talleres da Argentina, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira 25, quando visita o Barcelona de Guayaquil pela terceira rodada. Para a partida, o tricolor tem o desfalque de James Rodrigues, que nem viajou para o Equador. Existe a expectativa que o colombiano esteja de volta no clássico contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira 29, pelo Campeonato Brasileiro. Será no confronto contra o Barcelona que o novo treinador Luiz Zubeldia vai estrear pelo tricolor paulista, repleto de muitas expectativas por parte dos torcedores, que acreditam que ele fará um grande trabalho pela equipe paulista. Vale lembrar que ele pode pedir o retorno de alguns atletas emprestados. Inclusive, na última quarta-feira, 24, o comandante teve a chance de mostrar nas atividades o que pensa sobre sua forma de trabalhar. Aliás, ele tem uma dúvida para o confronto contra os equatorianos. De acordo com o Globo Esporte, 2 jogadores disputam uma vaga para compor o trio de ataque, junto com Luciano e o argentino Jonathan Calleri na partida desta noite. Sendo assim, pode-se esperar uma equipe mais ofensiva. A briga é entre André Silva e Ferreira, com o primeiro sendo favorito a começar entre os 11 iniciais. Vale ressaltar que, além de seu adversário, o soberano terá que superar outra dificuldade, a altitude de 2.850 metros de Quito. Dessa forma, a tendência é que o Clube da Fé entre em campo com a seguinte escalação: Rafael, Igor Vinícius Arboleda, Alan Franco e Wellington Alisson, Pablo Maia e Michel Araújo, Luciano, Calleri e André Silva Ferreira. Chorei muito estreante pelo São Paulo, Zubeldia revê Barcelona após carinho, mágoa e saída tensa. Para quem acredita em destino, o fato de a estreia do técnico Luiz Zubeldia pelo São Paulo ser justamente contra o Barcelona de Guayaquil é um prato cheio. Campeão pela LDU de Quito, também do Equador, o príncipe agora no tricolor, tem um passado de carinho e mágoa com o adversário desta quinta-feira, às 21 horas de Brasília, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Ainda jovem, mas com mais de 10 anos de carreira, Zubeldia teve uma de suas primeiras experiências como treinador justamente no Barcelona de Guayaquil. Foi contratado em 2011 com a missão de tirar o time equatoriano da fila de títulos. Até conseguiu, mas o fim dessa história foi bem diferente do que ele imaginava. Em sua primeira temporada no Equador, Zubeldia ajudou a montar a equipe para disputar o Campeonato Nacional de 2012. Pediu jogadores, aprovou a chegada de outros e teve papel considerado fundamental pela imprensa local na montagem do elenco do Barcelona de Guayaquil daquele ano. Também em abril, mas de 2012, há 12 anos, Zubeldia escreveu sua carta de demissão. Era o fim de um relacionamento curto, mas intenso que deixou marcas. Para o Barcelona de Guayaquil, a alegria do título equatoriano daquela temporada, depois de 15 anos sem um troféu de expressão. Para o técnico, uma cicatriz. Cético quanto à presença de cartolas na rotina com jogadores e comissão técnica, Zubeldia teve, no Barcelona de Guayaquil, uma experiência que pode tê-lo moldado para a sequência na carreira. O comportamento de Antônio Noboa, presidente do clube à época, relatam jornais locais, foi determinante para o fim do relacionamento. São Paulo assumirá dívidas pessoais de Arboleda por acordo em renovação de contrato. Como parte do acordo para a renovação de contrato de Arboleda, o São Paulo assumirá dívidas pessoais do zagueiro. No mês passado, o clube intermediou uma carta de fiança com um banco no valor de 7,9 milhões de reais para o atleta renegociar com credores. O G teve acesso ao contrato com o Banco Daicoval, assinado em 15 de março, e ao pedido do presidente Júlio Casares ao presidente do Conselho, Olten Aires de Abreu, para que o acordo seja incluído na pauta da próxima reunião do órgão, no dia 30 de abril, para análise dos conselheiros. Trata-se de uma carta de fiança que tem o banco como fiador, Arboleda como afiançado e a primeira vara civil do Foro da Lapa, em São Paulo, como favorecida. É onde corre a principal ação que tem o zagueiro como réu. A garantia prevê que o banco pagará a dívida até o valor limite de 7,9 milhões de reais. A condição para que ela fosse concedida ao atleta foi que o São Paulo fizesse uma aplicação de 5,5 milhões de reais no mesmo banco com rendimentos, como garantia. Além disso, o presidente Júlio Casares aparece como devedor solidário, que se compromete a assumir a dívida caso o clube não pague. Ao GE, o São Paulo confirmou a operação e reforçou que não se trata de um empréstimo bancário,
mas sim uma carta de fiança. Ela faz parte do pacote de renovação do contrato de Arboleda que venceria em dezembro, mas foi estendido até o final de 2027. Os valores da dívida compõem o que será pago de luvas, há ainda alterações no salário e nos direitos de imagem do zagueiro. O clube não revela valores, mas combinou um valor total a ser pago de luvas de onde serão debitados o que precisar desembolsar para liquidar as dívidas de Arboleda. Sem espaço no Palmeiras, Caio Paulista pede para ser emprestado para novo clube. Contratado a peso de ouro junto ao Fluminense depois de passagem pelo São Paulo, Caio Paulista pediu para deixar o Palmeiras. O lateral está sem espaço com Abel Ferreira e deseja viver um novo desafio. A informação é do blog do São Paulo. O Palmeiras desembolsou cerca de 3 milhões de euros, pouco mais de 20 milhões reais na cotação da época, para contar com o futebol de Caio Paulista. O Verdão venceu a disputa com seu grande rival, o São Paulo. Caio Paulista chegou ao time de Abel Ferreira rodeado de expectativa devido à sua temporada de 2023, no qual ele foi campeão da Copa do Brasil, pelo São Paulo de Dorival Júnior. Após 4 meses de Palmeiras, ele teria solicitado ao clube para ser emprestado. Caio está totalmente sem espaço no Verdão e sequer entra durante as partidas, algo que vinha acontecendo no começo da temporada. No mercado, o jogador está à procura por um novo time que assuma ao menos boa parte do seu salário mensal. No entanto, há dificuldades devido ao grande montante que recebe junto ao Verdão. Caio Paulista assinou um contrato de 5 temporadas com o clube paulista para ganhar um salário de 3 milhões de dólares, 18,3 milhões de reais, nestes anos de vínculo. Ele tem um dos maiores salários do elenco. A janela do futebol brasileiro está fechada neste momento para novos acordos, e se abre apenas no dia 10 de julho para transferências internacionais ou nacionais. A equipe de Abel Ferreira volta a entrar em campo nesta quarta-feira 24, fora de casa pela Libertadores. O atual campeão do Brasileirão vai encarar o Del Valle, do Equador. São Paulo surpreende e pode fechar acordo com o jogador afastado do Fluminense. O São Paulo está de olho em um jogador campeão da Libertadores no Fluminense. O tricolor se prepara para a estreia do técnico Luiz Zubeldia, contratado para a sequência da temporada do futebol brasileiro. Na última partida, ainda sob o comando do interino Milton Cruz, a equipe venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 3-0. Fora de casa, Luciano, Caleri e Ferreirinha balançaram as redes. Mas, enquanto isso, a diretoria segue atenta ao mercado da bola. Ontem, o Diário AS informou que um dos nomes que agradam ao técnico Zubeldia é o de José Enamorado. Um dos principais destaques do Júnior Barranquilla, o ponta poderia chegar ao Morumbis no meio do ano. Entretanto, um jogador do Fluminense também aparece como possível alvo. Isso porque, conforme repercutido pelo jornalista Jorge Nicola, o São Paulo estaria monitorando a situação de Alexander, campeão da Libertadores com o Fluminense. Apesar de ser considerado uma grande promessa do time carioca, o polivalente jogador acabou sendo afastado da equipe ao lado de outros 3 jogadores. Os motivos são por questões de indisciplina. Por outro lado, Nicola ainda ressaltou que a pedida do Fluminense seria de 8 milhões de euros. Na atual cotação da moeda, são cerca de 44 milhões de reais, o que tornaria o negócio inviável. Alexander está com 20 anos de idade e poderia chegar ao São Paulo para resolver o problema da lateral esquerda. Ele que também pode atuar no meio-campo. E você, torcedor, o que acha de Alexander no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.